Olá, boa noite a todos que acompanham o nosso perfil no Instagram, pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui novamente, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, para a gente falar sobre um tema muito interessante, que se chama quando o nazismo dominou a Alemanha, tá? Como o nazismo dominou a Alemanha, ok? Vamos receber primeiro as pessoas. Joaquina, seja bem-vinda, Joaquina. Jacinta, seja bem-vinda. Queremos fazer, como sempre fazemos, uma live bem interativa, conversando, vendo quem está participando, vendo as perguntas, as observações, recebendo bem. Boa noite, Jacinta. Então, queremos fazer desse jeito, tá? Nada de aulinha, nada de eu falando sozinho e vocês só escutando. Vamos participar. GLN Turismo entrou. Eu acho que aí é a Graça. Se não me engano, é a Graça Luiz. Seja bem-vinda, Graça. Dete Adriano. Seja bem-vinda, Dete Adriano. Boa noite, Graça. Todos que estão chegando aí, vamos dar só um tempinho, os primeiros 5 minutos para a gente receber todo mundo, dizer para todo mundo assim, vai começar, né? Para ninguém perder nada, tá? O nosso tema, como eu falei, é como o nazismo dominou a Alemanha. E aparentemente é um tema que todo mundo conhece, né? Mais ou menos todo mundo conhece. Mas nós vamos, digamos assim, vamos sistematizar, vamos dar uma nova roupagem nas ideias e vamos falar de forma bem didática para a gente internalizar essa coisa tão interessante que foi o nazismo fazendo presença num país tão sofisticado como a Alemanha, tá bom? Anais Bel Araújo entrou também. Ronaldo, seja bem-vindo, Ronaldo. Hoje eu lhe mando a outra arte para sábado, ok? Graça, sim, Bruxelas, boa noite. A Graça é a pessoa que vai participar da nossa programação lá na frente, no dia 2 de setembro, a partir do dia 2 de setembro, falando sobre essas cidades de todo mundo, tá bom? E nós vamos falar novamente disso. Beleza. Vamos dar mais um tempinho para todo mundo chegar, sejam bem-vindos. Eu estava falando que a gente quer fazer uma coisa bem interativa, todo mundo falando, perguntando, colocando, complementando, né? De tal forma que nosso papo seja muito agradável e seja uma fonte de aprendizado, tá bom? Deia Wolfson entrou. Seja bem-vinda. Davis, olha aí o Davis entrando aí. Seja bem-vindo, Davis. Vamos já começar. Quem mais vai entrar? Vamos esperar aí. Nós estamos com 3 minutos. Vamos dar mais um minutinho e a gente começa. Essa programação, pessoal, da qual a gente falou, começa no dia 2 de setembro e vai até o dia 31 de outubro, tá? A gente vai falar sobre memórias da Segunda Guerra Mundial, isso falado com depoimento de guias brasileiros, exceto 2 que não são brasileiros, né? Mas todos os outros são, falando de Munique, Berlim, Cairo, França, Paris, né? Países Baixos, Bélgica, Londres e assim por diante, tá? Vai ser super legal, não percam. Antônio do Vale, é o famoso Zé do Vale, seja bem-vindo. História em Casa, boa noite, Thiago, seja bem-vindo. Adriana PLC entrou aí também. Vamos ver quem mais. Deixei passar alguém? Não, deixei passar não. Tomás, nosso grande amigo Tomás entrou aí também, seja bem-vindo. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar, tá na hora, né? A Renata Barão, estava sentindo sua falta, né, Renata Barão? Estou sentindo falta também da Mônica, eu acho que ela vai entrar daqui a pouco. Vamos lá. Quando a gente fala em como o nazismo dominou a Alemanha,
eu acho que vem à mente de vocês uma coisa que a gente já leu muito, já falou demais nesses últimos tempos, nessas nossas lives, etc., são as razões de toda sorte, né? Razões econômicas, sociais, psicossociais, políticas, que fizeram com que o nazismo tomasse conta da Alemanha. Eu lembro sempre, é uma frase que eu cito sempre, né? Que é citada pelo sociólogo Norberto Elias, tá? E citado também pelo Ian Kershaw, né? Que é o autor sobre Hitler, o autor mais conhecido e mais respeitado sobre Hitler. E eles disseram, com palavras diferentes, mas eles disseram uma coisa mais ou menos assim: como é que pode um país tão sofisticado quanto a Alemanha, né, que produziu um Nietzsche, um Bach, um Mendelssohn, um Goethe, um Liszt, aliás, não, Liszt era húngaro, mas morou na Alemanha, que produziu, enfim, Mendelssohn, já falei, né, que produziu um Einstein, uma Hannah Arendt, um Thomas Mann, né? Como é que um país sofisticado desse jeito pôde produzir uma pessoa como Hitler, um radical, não é? Um tirano, um déspota como Hitler, né? A resposta do Norberto Elias diz assim: numa sociedade, por mais avançada que seja, ocorrem princípios civilizadores, ou seja, que aperfeiçoam a sociedade, assim como princípios descivilizadores, que fazem uma sociedade se tornar decadente, tá? Ocorrem simultaneamente e não em épocas diferentes, tá? O Ian Kershaw faz essa pergunta, faz uma provocação, mas na verdade ele responde durante todo o livro, né? Não uma resposta concisa. Bem, e aí a nossa pergunta, eu uso muito essa pergunta no começo de palestras e no começo de reflexões, né? E lives também, né, para perguntar isso para vocês. Se vocês nunca tivessem lido nada a respeito da Alemanha, como é que seria, como é que vocês pensariam isso? A resposta para essa pergunta: como é que uma pessoa como Rita toma conta de um país sofisticado, à época talvez um dos mais sofisticados, né, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Como é que ele toma conta desse país? E a gente vai... A nossa resposta vem ao longo, além dessa resposta do Norberto Elias, que eu já fiz, que eu já usei, mas a gente vai articular uma série de razões sociais, psicossociais, políticas, ideológicas, que mostram que o nazismo vai aos poucos, como uma cobra, uma grande cobra, vai apertando, vai pegando a sua vítima e aos poucos deixando sem defesas, né? Foi assim que o nazismo se apropriou da Alemanha, ok? Vamos devagarinho, e aí eu queria que vocês participassem, comentassem, complementassem, etc. Vamos lá. Vamos começar a falar, digamos assim, da razão primordial de um Hitler existir. Essa razão primordial se chama Primeira Guerra Mundial. Ok? A Primeira Guerra Mundial não só é causa, né, para a Segunda Guerra Mundial, mas também causa da figura do Hitler. Ok? Como vocês sabem, a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 2014 a 2000, desculpem, eu estou trazendo para o presente, né? Não pode, né? 1914 a 1918, né? E termina a Segunda Guerra, a Primeira Guerra em 1918, né? E a Alemanha se rende. Por que a Alemanha se rendeu? Na verdade, a Alemanha estava enfrentando uma crise monumental, uma crise muito grande no seu território, na sua política interna, e especialmente por causa da influência dos bolcheviques, da Revolução Russa, e a Alemanha, então, para evitar que passar por o mesmo tipo de revolução russa, que o comunismo crescia muito na Alemanha, então por causa disso a Alemanha resolve se render e cuidar da sua política interna,
ok? Essa foi a causa por que a Alemanha se rendeu, porque ela poderia lutar ainda muito, ainda tinha recursos para lutar. E ela se rendeu, inclusive, cedendo alguns pontos que eram vitais para ela, né? Por isso, não só os políticos contrários, como os soldados que estavam lá no fronte da guerra, né, eles afirmaram que eles criaram o tal do mito da punhalada pelas costas. Punhalada pelas costas é dizendo o seguinte: a Alemanha foi traída pela social-democracia, pela democracia de Weimar, né, que governava o país até 1918, até um pouquinho depois só. E aí essa social-democracia se juntou aos judeus, que eram os ricos, o dono dos bancos, etc., e se renderam para poder aproveitar e se aproveitar melhor da Alemanha. Ok? Então essa era a causa porque muita gente não se conformou com a rendição da Alemanha, inclusive Hitler. Hitler era um revoltado com relação a isso. Tá certo? Bem, Hitler havia lutado na Primeira Guerra, né? Era um estafeta, né? Um mensageiro, não lutou, nunca deu um tiro, né? Ganhou 2 medalhas, uma delas, inclusive, se dizem que foi falsa, ele não mereceu aquela medalha, foi dada posteriormente, né? Enfim, mas Hitler, então, achou o seu lugar no mundo, né? Lutou na guerra e se sentiu como o melhor dos estrategistas. Na verdade, ele era um cabo, não era um oficial, né? Ele ganhou uma das medalhas, foi merecida porque ele ia deixar mensagem nos outros lugares onde o exército alemão estava. E aí ele se sentiu como que num mundo onde ele fazia diferença, porque até então ele era um pobre coitado, era uma pessoa uma pessoa que vivia em Viena pelos lugares mais, digamos assim, mais sórdidos de Viena, né? Era um pobre, vendia quadros e pintava muito mal, tinha sido reprovado na Escola de Artes de Viena, né? Enfim, era uma pessoa que não tinha importância, não tinha conhecimento militar, mas ele se sentiu num mundo à parte, né? Assim, um mundo privilegiado. E a Joaquina Pablo Pontes, né? Maurício Câmara entrou também. E a Joaquina pergunta: quando iniciou a República de Weimar? A República de Weimar começa desde a unificação alemã, né? Que foi a 1871 e vai a 1918, ok? Um pouquinho mais, entrou pelo ano de 19, mas muito pouco. Davis: acho que ele conseguiu porque falou que os alemães queriam ouvir. Tinha o dom da oratória, sabia cativar e mexeu nos bolsos dos alemães, que melhoraram de vida depois que ele ascendeu, pelo menos no começo. Verdade, Davis. Você já deu uma das respostas por que o nazismo dominou a Alemanha. Mas vamos lá. Então, havia essa história do golpe, apunhalada pelas costas, né? E a Alemanha entrou, então, numa situação muito difícil depois de 18, né? E nós vamos, ano a ano, para ser bem didático e vocês nos acompanharem passo a passo, tá certo? Em 21 de fevereiro, Kurt Eisner, que era o ministro-presidente da Baviera, por que presidente? Você pode pensar, não era um país, mas é porque naquela época a Alemanha era formado de reinos, né? de regiões que eram independentes entre si, ok? Então a Baviera era uma das regiões. Esse Kurt Eisner foi morto a tiros por um homem chamado Anton Graf Arco-Valley, né? Esse tinha sido rejeitado pela sociedade Thule, que era uma espécie de sociedade mística que existia na época, né? Uma sociedade onde muitos aristocratas, muita gente importante ia para ouvir essas novas versões sobre a Alemanha daquela época, né? E aí ele foi descoberto que ele tinha um antecedente que era judeu, né? Foi a mãe que era judia, né? E ele foi assassinado por essa pessoa, né? O Kurt Eisner. Então, esse assassinato causou um alvoroço na Baviera, né? E havia, então,
um grupo que fazia parte que defendia os bolcheviques, que eles viram esse assassinato de um homem que era a favor da Revolução Soviética, lá na Rússia, né? E aí eles se juntaram e isso encorajou comunistas e anarquistas a tomarem o poder. E fizeram isso em 21 de fevereiro de 1919. Isso durou até 6 de abril, portanto, 4 meses, né? De fevereiro até o final de abril. Houve a República Soviética da Baviera. Muita gente não sabe disso, né? Que foi proclamada uma República Soviética lá na Baviera, na Alemanha, mas exatamente durou 4 meses, tá? Em 24 de fevereiro, durante esse período, né, é criado o Partido dos Trabalhadores Alemães, ainda 19, depois transformado em 1920 no Partido Nacional Socialista, ao qual Hitler se filia, ok? Bem, a Alemanha então virou uma bagunça, né? Havia muitas escaramuças nas ruas, briga principalmente entre nazistas, né, e comunistas, tá? Nazistas podemos chamar os nacionalistas, né? Porque o nazismo com esse nome ainda não havia naquela época, tá? Então a Alemanha entra numa crise profunda que reunia inflação descontrolada, desemprego e fome, tá? Em junho ainda de 1919 é assinado o Tratado de Versalhes, punindo a Alemanha com pagamento de enormes reparações de guerra. Vocês sabem disso, né? Era alguma coisa da quantia de 500 bilhões de euros naquela época. Era uma coisa impagável, né? E a Alemanha então teve que arcar com tudo isso. Em 28 de julho, já em 1921 agora, Hitler assume a presidência do Partido Nacional Socialista com apenas um voto contrário. E, claro, ele mexeu com as pedrinhas, né? Porque, na verdade, o presidente do Partido Nacional Socialista era o Anton Drexler, e ele descartou, numa jogada política, como era bem típico do Hitler, ele descartou, então, esse presidente e se elegeu como presidente do Partido Nacional Socialista. Ok? A Jacinta diz assim: o Tratado de Versalhes empobreceu a Alemanha e Hitler soube explorar a revolta da população. Exatamente. Em crise, né? Em crises econômicas sempre aparecem essas pessoas, os salvadores da pátria, né? E Hitler encarnou muito bem esse papel. Vamos lá. Agora passamos para 1923. Mas antes vou falar o que a Renata está dizendo. Uma das estratégias antissemitas dos nazistas era associar os judeus aos bolcheviques. Existe algum fundamento nisso? Nenhum, Renata. Não havia. Isso era uma loucura da cabeça do Hitler. Era pegar do tipo assim: vamos juntar 2 culpados numa culpa só. Não é? Então, os bolcheviques, que era a revolução comunista que iria alcançar todo mundo a partir da Rússia, tá? E os judeus, que fazem parte, são amigos dos bolcheviques, inclusive lá na Rússia também tinham, né, os judeus, e aí eles dominam o sistema econômico mundial e mexem com as pedrinhas para poder derrotar os outros países, para poder dominar o mundo, ok? A Fatinha entrou aí, seja bem-vinda, Fatinha. E como eu dizia, passamos para 23. Hitler e os aliados do Partido Nazista, né, em 23, tentam um golpe, o famoso putsch da cervejaria. Putsch da cervejaria, como sempre, tinha que acontecer numa cervejaria, né? E foi lá na Burgenbraukeller, a famosa cervejaria, né, que depois, em 39, foi explodida pelo Georg Elser, né? O objetivo desse golpe era tomar o poder na Alemanha a partir da região da Baviera, tá? A ação foi controlada pela polícia, como vocês sabem, sendo que Hitler e vários correligionários, dentre eles Rudolf Hess, né, foram presos, né? Em 23 de novembro, o julgamento, ele foi preso em 23 de novembro, né, pouco depois do golpe, mas só foi julgado em abril, começo de abril, permaneceu preso
e a partir de abril ele permaneceu na prisão de Landsberg mais 9 meses, só saindo de lá em dezembro de 1924, ok? Então, ele permanece na prisão de Landsberg, a 60 quilômetros de Munique. Começa a cumprir pena a partir de abril, tá? Na prisão, ele escreve Mein Kampf, como vocês sabem, né? Que foi o único livro dele. Eu diria que ele ainda fez muito, né? Denise, guia de turismo, a Gorete Gugel entrou. Ok. 9 meses depois, no dia 19 de dezembro de 1924, ele foi libertado, né? Tem a famosa foto dele em frente a um veículo, um automóvel, né? Com a ridícula bermuda curta, né? E ele foi proibido, inclusive, de tirar foto da frente da prisão, tá? E aí foi num outro ângulo, pegou a prisão num outro ângulo e tirou essa foto, que ficou para a posteridade. Vocês encontram isso no Google, tá? E ele disse uma coisa interessante que mostrava o futuro do seu destino político, né? Ele disse: a democracia tem de ser destruída pelas suas próprias forças. Ou seja, ele disse: eu vou alcançar o poder, mas pelas forças e pelos recursos da própria democracia, mas depois eu a destruirei. Porque ele não acreditava. A democracia, o Weimar, né? A famosa República de Weimar, era uma democracia, e ele dizia que era uma fraca, uma frouxa, né? Não tinha poder sobre os alemães. E aí, pessoal, a gente dá um salto aqui, né? Porque todo esse período, tanto de 24 como 29, é aquela militância dos nazistas, tentando chegar ao poder pela via das eleições e não conseguindo, sempre sendo minoritários. Nesse período, a Alemanha, toda a Alemanha tinha assim uma completa rejeição pelo Hitler. Dizer que ele era ridículo, que era uma pessoa que fazia vergonha diante dos outros países. Enfim, é como se pegasse aqui uma pessoa que não tivesse formação, né, e colocasse para ser presidente, né? Não tivesse só formação, mas que fosse um radical também, né? Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra, sem sustentação financeira dos seus papéis, né? E lança o mundo todo numa crise sem precedentes, porque o sistema financeiro estava interligado, então aconteceu isso aí. Na Alemanha, a situação que já era ruim se agrava exponencialmente. Vocês imaginem, já havia uma grande crise por causa da derrota alemã na Primeira Guerra e por causa do Tratado de Versalhes. E aí acontece a quebra da Bolsa, que aí gente passa fome na Alemanha, uma coisa impensável para um país que era sofisticado, que era chamada a Grécia do século XIX, como eu sempre costumo dizer, né? Ana Beatriz de Carvalho entrou aí, seja bem-vinda. Bom, aí passamos para 32. As tentativas continuam do Partido Nazista tentando entrar no poder pela via da eleição, tá? E aí em 32, o Partido Nazista elege 230 deputados, a maior força do parlamento, tá? Maior força proporcional, tá? Porque havia o Partido Social Democrata que era maior, ok? Bem, Hitler perdeu a eleição, ficou em segundo lugar, perdeu as eleições para o grande herói de guerra. Deu um branquinho aqui, mas já volta. A Kátia Montes entrou aí. Ana Beatriz, seja bem-vinda. Bem, aí o que é que acontece? Hindenburg, desculpem ter esquecido de uma pessoa tão importante. Bom, em 33, né, o Hindenburg, pressionado pelo Partido Nazista, pressionado pelo Hitler e pelas pessoas que queriam aderir ao Hitler, nomeia Hitler como chanceler. Por quê? Porque ele tinha tirado segundo lugar nas eleições, perdido só para ele, e também porque digamos, a bancada nazista, a bancada nacional socialista era muito grande, né?
e aí ele nomeia Hitler como chanceler. Ocorre aí o fim da chamada República de Weimar, né? Quer dizer, vejam bem, eu disse que ia até 18, né? A República de Weimar, desculpem pessoal, na verdade ela permanece nesse estado de crise até 33. Na verdade ela terminou ali, em 18, mas ela permanece ainda dando seus suspiros, influindo na política, etc., até o fim definitivo em 1933, ok? Em maio, livros de judeus alemães são queimados em praça pública, né? Thomas Mann, Freud, Albert Einstein e o Heinrich Heine, né, disse: onde se queimam livros, se queimam pessoas, né? Um incêndio suspeito no Reichstag acontece, e aí Hitler aproveita para suspender os direitos civis, dissolver os partidos políticos e perseguir comunistas e judeus. E ele aproveita também para se retirar da Liga das Nações, que tinha começado a existir depois de 18, depois da Primeira Guerra Mundial. Em 34, né, o Hindenburg morre, ele falece, tá? E ele, em agosto, Hitler promove um referendo, né, e se torna o Führer, acumulando as funções de presidente e chanceler, com quase 90% de aprovação. Olhem bem, para a gente ver como essas eleições foram cheias de suspeitas, né, sobre a validade dela, digamos assim, a legitimidade dela. Mas, de qualquer jeito, a população alemã votou no referendo e aprovou a eleição de Hitler para chanceler e presidente, que era uma coisa inconstitucional antes, mas foi feita a correção da Constituição. Tá? Olha bem, então Hitler assume o poder em 34 e muita gente diz que não, Hitler não fez nada pela Alemanha no período de 33 a 39, quando entrou na Segunda Guerra Mundial. Não é? Não, de forma nenhuma. A Alemanha teve um pico de crescimento nesse período, tá? E é preciso a gente ver os números, né, para mostrar como, de fato, Hitler teve um mérito, tá? Ele teve um mérito. Ele não era a pessoa que a Alemanha merecia, mas ele teve um mérito. O Murilo Michel entrou aí, Daniel Santos, o Lujo Mori, sejam bem-vindos todos, tá? Olha, pessoal, alguns dados. O desemprego de 1920 e do início de 1930 foi reduzido de 6 milhões de desempregados, né, para menos de 1 milhão em 36. Tá? Esses números foram reduzidos de tal forma como que chegou em 36 e ele estava em menos de 1 milhão. Ok? Em 38, o desemprego estava praticamente extinto. Eu estou falando aqui dessa faceta econômica. Ok? Depois a gente vai ver outras facetas. Em 35, 36, 37 e 38, o PIB alemão cresceu a uma taxa de 9% ao ano. Né? E em 39 ele chegou a ter um crescimento de 11%. Olha, pessoal, crescimento americano hoje é na faixa de 4,5%. Crescimento da China chega a 10% porque ali é uma loucura, né? A China informa o índice que for e todo mundo tem que acreditar, né? E os salários chineses são absurdamente baixos, né? Então, o crescimento de um país como a China, nas condições que ela está hoje, é tipo 10, 11%. O mesmo crescimento que foi da Alemanha em 39, né? A inflação controlada proporcionou aumento incrível do valor da moeda. Um Reichsmark, né, um marco de 29, valia muito menos que um marco de 1939. Ou seja, em 39, o valor absoluto da moeda alemã deu um salto. Ok? A Dia Wolfson: eu já vi uma cédula de votação desse referendo. É uma vergonha. O Ja
fica no centro da cédula e o Nein fica pequeno, desproporcional no canto esquerdo. Isso, exatamente. Exatamente, Dea. Então, a produção nacional, pessoal, cresceu 102% de 32 a 37. E a renda nacional dobrou, ok? Um ambicioso planejamento financeiro destinado à remilitarização foi elaborado pelo governo nazista em junho de 33. O Erhard, eu acho que a pronúncia é essa, Erhard, né? Que era o ministro da economia, o primeiro ministro da economia do Hitler, destinou em torno de 35 bilhões de Reichsmarks, tá? Os quais foram gastos ao longo de 8 anos para despesas militares. Para fim de comparação, só para vocês terem uma ideia, toda a renda nacional da Alemanha em 33 equivalia a 43 bilhões de Reichsmarks. Ou seja, se a despesa militar, se a renda nacional alemã era 43 bilhões de marcos, tá? As despesas militares que eram destinadas para fins militares era 35 bilhões. Ou seja, a Alemanha estava literalmente investindo no seu exército. Estava absurdamente investindo no seu exército, ok? Apesar das proibições do Tratado de Versalhes, ok? E aí se incluía um planejamento para a construção de 8 encouraçados. Versalhes permitia um máximo de 6. 3 porta-aviões, 8 cruzeiros, cruzadores, aliás. Versalhes permitia 6. 48 contra-torpedeiros. Versalhes permitia 12. E 72 submarinos, completamente proibidos pelo Tratado de Versalhes. Ok? Ou seja, eles continuaram construindo e se rearmando, e os aliados, enfim, ignoraram isso, né? O consumo público, pessoal, desse mesmo período, né, período de 33 a 39, aumentou 18,7%, enquanto que o consumo privado aumentou 3,6% anualmente, ok? Paulo Máximo, 63, entrou. Em meio à Grande Depressão, os nazistas restauraram a estabilidade econômica, reduziram o desemprego, usando gastos militares pesados e uma economia mista. Economia mista significa o governo investindo em empregos públicos, mas também contando com a iniciativa privada, quase como coação, porque as empresas privadas tiveram que ou contribuir ou deixarem de ser beneficiados. E eles sabiam disso. A Alemanha também construiu um equipamento que foi fundamental para o crescimento da economia, que foram as autobahns, né? As autobahns são as famosas highways, né? As autoestradas alemãs, né? Famosas em todo o mundo, e que foram fundamentais para o tráfego, o trânsito de riquezas, ok? O Estado passou a explorar atividades econômicas que antes eram privadas. E o Exército, a SS, por exemplo, algumas coisas elas mesmas desenvolviam. E as pessoas individualmente ganhavam com isso. Ok? Ao lado disso, né, como eu falei, grandes grupos econômicos como Deutsche Bank, IG Farben, que é a atual Bayer, a Volkswagen, Hugo Boss, Bosch, Blaupunkt, Siemens, BMW, Krupp, Coca-Cola, Ford, IBM, Nestlé, Daimler-Benz, Porsche, Opel, Philips contribuíram para que o mundo industrial fizesse essa alavancagem do nazismo. Aí você pode perguntar, peraí, mas você citou aí empresas que não são alemãs de origem. Verdade. Eu citei a Coca-Cola, eu citei a Nestlé, que é suíça, eu citei a IBM, que era americana, a Philips, que era holandesa. Ocorre que essas empresas tinham filiais na Alemanha, e elas foram obrigadas a contribuir. Ok? Geraldo Tardelli entrou aí, seja bem-vindo, Geraldo. Só 2 segundos para um copo d'água.
E aí, mais ainda, devido ao cenário de oferta abundante e baixo preço do petróleo, em 1933 o governo nazista fez um acordo de divisão de lucros com a empresa química IG Farben, a atual Bayer, né? Garantindo a Bayer um retorno de 5% sobre o capital investido em sua planta de derivados sintéticos de petróleo. Tá? Qualquer lucro acima dessa quantia seria direcionado ao governo. Encheu as burras de dinheiro o governo alemão, tá? Porque isso foi favorável, muito favorável ao governo. Dizem que a IG Farben se arrependeu profundamente de ter assinado esse acordo, mas aí não tinha mais jeito, né? E isso tudo aconteceu em 1934, tá? Entre 1933 e 1936, o número de empregados no setor de construção aumentou de 666 mil para 2 milhões. Tá? Carros e outras formas de transportes motorizados se tornaram cada vez mais atraentes à população, o que causou um verdadeiro boom, uma explosão na indústria de motores alemães. Né? E aí a grande, digamos assim, a grande alavancagem de fábricas como BMW, Porsche, Volkswagen, Daimler-Benz, etc. Né? Entre os anos fiscais de 34 e 35 e 37 e 38, as privatizações representaram 1,4% da receita do governo. Inclusive, pessoal, empresas que eram dos judeus, que foram expropriadas, né? E foram para o governo. E aí viraram fonte de renda, fonte de receita. Ok? Um plano de 4 anos foi criado em 1936 para conquistar a autossuficiência em caso de guerra. A Luftwaffe, que era proibida desde 1919, foi reconstituída. Teve igualmente a reconstrução da Kriegsmarine, que era a marinha alemã. Ok? E aí, outra fonte de renda, qual foi? Eles começaram a prender os opositores, né, no campo, especialmente da Dachau, que foi o primeiro, né, mas outros que surgiram logo depois. E aí essa mão de obra escrava começou a trabalhar para o Estado alemão. Foi a maior operação de trabalho escravo na história. Ok? Então, desses 5 milhões de pessoas que foram recrutadas, né, somente 200 mil pessoas foram de vontade própria, do tipo, eu quero trabalhar para a Alemanha, eu quero ganhar um dinheiro a mais. Tá? Durante a década de 30, a Alemanha nazista aumentou seus gastos militares mais rápido do que qualquer outro Estado em tempos de paz. O exército passou a representar parte da economia alemã na década de 40. Vocês terem ideia, pessoal, em 44, os gastos militares da Alemanha passaram a representar 75% da renda total alemã. 75%. Ok? Nildo, seja bem-vindo. Zuleika, Francisco Alves, seja bem-vindo. Rosa Filgueira, seja bem-vinda, Rosinha. A Leta me disse que você estava interessada. E aí, numa outra faceta, pessoal, falamos da faceta econômica. A outra faceta, digamos assim, psicossocial, né? Você tem o Goebbels, que a gente pode considerar o Goebbels como um gênio da propaganda, viu, pessoal? Sem querer soltar confete para um nazista, viu? Mas ele era um gênio da propaganda, de fato. Ele fez uso efetivo de filmes, manifestações de massa e da hipnotizante oratória de Hitler, que, do ponto de vista da oratória, Hitler é insuperável, né? Para controlar a opinião pública alemã. O governo, então, controlava a expressão artística, promovendo formas de arte específicas, enquanto desencorajava ou proibia outras. Tá? A propaganda acentuou a grande recuperação alemã, recuperando a autoestima da população. Não havia um filme que passasse na Alemanha daquela época que não houvesse um jornalzinho antes enaltecendo o governo alemão. Era um bombardeio psicológico. Tá? A população foi começando a aceitar isso como um resgate da honra e da dignidade alemãs, como retaliação aos vencedores da Primeira Guerra Mundial, a humilhação que eles tinham passado. Né?
E aceitaram também a invasão da República Tcheca e a anexação da Áustria, que ocorreu em 1938, né? Argumentando que tanto os Sudetos tinham população alemã, tá certo? E era verdade, porque ainda havia resquícios, né, dos alemães que viviam lá antes da Primeira Guerra Mundial. E a Áustria aceitou a anexação da Áustria porque eles aceitavam o argumento do governo do pan-germanismo, né, que era um mundo alemão em unidade. Tá? Do ponto de vista da religião, Hitler desejava uma religião alemã. Portanto, ele era favorável ao luteranismo. Tá? Mas isso não o fez alimentar conflitos com a Igreja Católica. Ele considerava a Igreja Católica como estrangeira, né? Que a sede é do Vaticano. Então, era italiana. Apesar de eles serem aliados dos italianos, mas isso não dava digamos assim, uma situação confortável. Eu sempre olhava para a Igreja Católica como estrangeira. Tá? Mas aí, com relação à Igreja Protestante, ele não conseguiu controlar uma grande parte da Igreja Protestante, né? E, inclusive, houve um racha, houve de um lado a Igreja Alemã, que era submissa a Hitler, e do outro lado a Igreja Luterana, a Igreja Confessante, que não admitia essa intervenção do nazismo na Igreja. Então, ele achava que a religião deveria resgatar a glória germânica. Ele queria, inclusive, influir no Cristo da cruz. Ele achava que a ideia do Cristo na cruz era tremendamente pesada, era de sofrimento. E ele queria uma visão de glória, de vitória. E que a igreja alemã estivesse submissa a ele, como Führer. E conseguiu convencer a população disso, viu? M. Maurício Nunes entrou. Bom, mas mesmo assim ele manteve uma atitude de tolerância até que conseguisse o controle dessas instituições. Tá? Só foi lá para frente que ele prendeu o pastor protestante Dietrich Bonhoeffer, onde ele começou a perseguir padres na Igreja Católica. Assim, o Newton está lembrando, o uso da engenharia e da arquitetura nas construções era outra marca da propaganda. E era mesmo, Newton. Obrigado aí. Ele conseguiu convencer também a população de que os judeus eram os grandes proprietários dos bancos internacionais e que eles sugavam o sistema econômico e financeiro alemão, drenando a economia do país. Ele convenceu de que tudo era culpa dos bolcheviques, que queriam fazer a revolução dentro da Alemanha, como também dos judeus que sugavam a economia alemã. E se apropriou dessa economia judaica, tá? Judia. E ele também aumentou essa vaidade alemã, não é? Que era um misto de hierarquia racial e darwinismo social. Ele afirmava que os germânicos eram uma raça ariana superior, tá? E merecia um espaço maior no mundo para poder crescer, para poder se desenvolver. Ele chamava esse espaço de Lebensraum, que era o espaço vital. Digo, eu vou invadir aqui que eu preciso de espaço para crescer. Talvez para compensar a pouca importância que o colonialismo teve na Alemanha no começo do século, quando todos os outros impérios tinham terras em outros lugares do mundo, como o Império Britânico, como a França, etc. Né? E ele resgatou sentimentos de, vamos dizer assim, germanicidade. Ele valorizava intelectuais como Wagner, Nietzsche, né, que tinham uma vertente antissemita. Vejam bem, aqui nós vamos explicar, vamos até agendar futuramente uma live sobre Nietzsche, porque a gente precisa compreender melhor o papel que Nietzsche teve na ideologia nazista. Nietzsche não era antissemita, mas o que ele escreveu foi apropriado pelos nazistas como filosofia que era a base desse nazismo. Ok? A gente vai ter que entender melhor depois. E a Anaísa Bel Araújo diz:
Já havia um antissemitismo na Europa. Hitler encontrou um solo fértil, exatamente. Opa, Manel, entrou aí, Manel, seja bem-vindo. O rádio foi forte aliado na propaganda. Isso. Inclusive, Jacinta, houve um financiamento em massa de rádios na Alemanha. Todo mundo podia comprar o seu, para poder, eles sabiam o que estavam querendo, né? Chegando atrasado, Manel, pois é. Ana Paula Oliveira entrou aí. Ah, não, ela já estava. Então, Wagner sim, Wagner era antissemita. E Nietzsche se afastou, inclusive, de Wagner por causa disso. No começo era muito ligado a ele. Então, Nietzsche não era antissemita, mas, de certa forma, ele foi, digamos assim, usou termos que foram muito utilizados, ele foi indiretamente. Ele se tornou, digamos, um guru nazista, ok? E aí, depois de tudo isso, a gente pode reconhecer que Hitler teve uma influência grande, não só na Alemanha, mas nos Estados Unidos, por exemplo, onde havia um partido nazista, né? Ford, o fundador da fábrica de automotores, Ford, né? Era nazista. Haviam outras pessoas que eram nazistas e contribuíam com o nazismo na Alemanha. Quer dizer, ninguém pode assim simplesmente culpar somente os alemães por terem sido, por ter admitido Hitler no comando da nação, tá? Para vocês terem uma ideia, em 38, eu já disse isso para vocês algumas vezes, mas é bom a gente repetir. Em 38 Hitler foi escolhido como Homem do Ano pela revista Time, tá? Que tinha, todo ano escolhia, era aguardada pela imprensa mundial eles escolhiam sempre uma pessoa de destaque no mundo inteiro. Em 39, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, pessoal, por um deputado sueco, tá? Porque o nacionalsocialismo naquela época ainda era tido como uma grande promessa, tá? E havia, de fato, nesse período, tornar a Alemanha um país em vias de desenvolvimento, tá? Ele havia recuperado, digamos assim, parcialmente, mas em grande parte, a economia alemã, ok? Bem, terminamos o nosso conteúdo e foi assim que o nazismo ocupou a Alemanha, dominou a Alemanha, aos poucos. Os tentáculos foram se estendendo do aspecto econômico, do aspecto social, no aspecto psicossocial, no aspecto político, ideológico, foi devagarinho. Hitler não apareceu como um truculento, como um tirano, déspota, assassino, logo no começo. Ele só foi mostrar suas garras a partir de 33, devagarinho. E mesmo assim a população alemã ainda acreditou que isso fosse necessário para libertar a Alemanha das amarras, né? E eliminar os inimigos, que isso acontece em qualquer governo do mundo, né? Então é isso aí, pessoal. E agora eu quero ouvir vocês. Vocês acham que foi legal? Vamos complementar, vamos perguntar, vamos aí. Quem gostaria de colocar alguma coisa? Foi suficiente o que eu falei? Foi relevante? E enquanto vocês aí vão pensando, Fred da Silva Torres entrou, Gorete Cugel fez assim. No sábado, pessoal, olha, não percam, hein? O Geraldo Tadelli, parabéns, excelente conteúdo, obrigado. Foi sim, Elisa, obrigado, Joaquina. Lujo Mori, muito bom, meu primo. Ah, é o Lucas. Seja bem-vindo, Lucas, meu primo. Ana Beatriz, adorei. Obrigado por ter tirado dúvidas, principalmente nunca tinha entendido como os alemães haviam acreditado em Hitler. Dea, muito bom. Ok. Então, enquanto aparecem mais observações, lembrando, pessoal, sábado imperdível, tá? Sábado, a Zuleika diz, agradeço as informações, excelente. Valeu, Zuleika. Renata, excelente. Pontuações muito interessantes para entendermos a origem da guerra. Ok. Olha, sábado, 4 horas da tarde, aviões da Segunda Guerra Mundial, balas não voam. Essa expressão, o palestrante vai falar para vocês, vai explicar para vocês. Ele é o Vitor Medeiros, ele é piloto profissional e amante da Segunda Guerra Mundial.
Então, sábado, 16 horas, imperdível, ok? Aviões da Segunda Guerra Mundial, balas não voam. E a partir de setembro, ótima ideia de fazer um live sobre Nietzsche. Isso, Renata, estou me preparando, viu? Mas se alguém quiser contribuir, tipo fazer um debate comigo, vamos lá, Renata. Ok? Sábado, então, sobre os aviões da Segunda Guerra Mundial. A partir de setembro, pessoal, dia 2 de setembro, a série Memórias da Segunda Guerra Mundial, com os guias brasileiros e 2 não brasileiros, mas que falam bem português, em todo o mundo, ok? Em Paris, em Munique, no Cairo, nos Países Baixos, na Bélgica, e enfim, são 9 ao total. Em Berlim, já disse Berlim? Acho que disse. Então são 9 guias que toparam fazer essas lives para vocês nos meses de setembro e outubro. Sempre aos sábados, por causa do fuso horário, sempre ao sábado, às 4 horas da tarde. Ok? Jacinta, sucessão de fatos e acontecimentos que contribuíram com o nazismo. Zuleika falou assim, Pablo falou assim também. Ok, pessoal? Ainda temos alguns minutos. Podem colocar, sugerir alguma live. Vocês ouviram bem, né? Essa que a gente anunciou. Então não perca, essa de sábado é imperdível. Sábado, 4 horas da tarde. Vamos lá, quem quer fazer mais sugestões, quem quer complementar. A live de quarta-feira próxima já está definida, mas eu não quero ainda garantir. Muito boa live. Parabéns e obrigado, Jacinta. E com a noite das facas longas, ela eliminou todos os inimigos do regime e consolidou o poder do nazismo e o seu pessoal. Exatamente, Joaquina. Foi fundamental, porque ele sabia que havia pessoas que eram muito influentes no grupo, tá? Como o próprio Ron, né, que era amigo dele. Nácia Guimarães, Nácia, você entrou agora só? A Kátia, só parabenizar pela feliz iniciativa de compartilhar o saber com leveza e didática. Muito obrigado, Kátia. Kátia do Instituto Montese, tá? Que tem, vocês sabem que a cidade de Fortaleza é uma cidade irmã com a cidade de Montese, lá na Itália, tá? E a Kátia já foi lá em Montese e faz parte desse instituto que tenta valorizar a criação do bairro do Montese, ok? Nós temos 5 minutos. Pois é, Nácia. Tente escutar, nós vamos salvar a live e você tenta escutar a live no IGTV, viu, pessoal? A todos. Quem não tiver escutado tudo, vai lá no IGTV, vai no nosso perfil, Pelos Caminhos da Segunda Guerra, e aí aparece uma divisãozinha no meio, com 3 abas. Ela é a do meio. É uma TVzinha como se fosse um raio, tá? E aí você aperta lá e todas as lives, todas não, mas uma boa parte das lives está lá, porque às vezes deu problema. Valeu, Kátia. Obrigada pela deferência. Temos aí mais 5 minutos, 4, 5 minutos. Mais alguém quer colocar alguma coisa? E aguardem aí, sugiram novas lives, tá? Mas não percam a de sábado e a série Memórias da Segunda Guerra Mundial em setembro e outubro, viu? Vai ser imperdível. Os guias vão falar sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial nas suas cidades, tá bom? Nesses dias eu vou passar para o Ronaldo e a gente vai fazer a propaganda, a arte de divulgação e vocês vão saber as datas exatas, ok? Eliazar, você já fez uma live sobre a Noite dos Cristais? Não, não fizemos. Talvez fosse bom, né? A gente, como a Noite dos Cristais, ela é muito específica e talvez não se estenda pela, digamos assim, 50 minutos de live, talvez fosse bom a gente falar o antes e o depois dela, né? Pode ser. Que tal uma live sobre alguns ditadores, Ana Paula Oliveira? Ótimo. Podemos falar inicialmente sobre Hitler e Stalin. Que tal? Devemos sempre entender o
que são os nazistas e o povo alemão. Exatamente. A Letra lembrou bem, viu, Gorete Gugel? Nunca confundam, eu acho que vocês não fazem isso, claro, mas nunca confundam nazistas com os alemães, né? Os nazistas eram alemães, mas nem todo alemão era nazista, né? Ana Paula, obrigada. Valeu, pessoal. Siri é ótimo, ótimo. Então vamos pensar. Hitler, Stalin, A Noite dos Cristais. Tem duas sugeridas. E a Kátia está dizendo, sim, distinguir é importante. Alemães, nem todos os nazistas eram alemães. Aliás, nem todos eram alemães, né? Mas, vamos dizer assim, quase todo nazista era alemão, mas nem todo alemão era nazista. Havia pessoas, a gente sabe, havia resistência alemã, né? Como von Stauffenberg, na Operação Valkyria, que não era nazista. Ana Paula parabenizou aí. Faltam 2 minutos, pessoal, e a gente vai encerrar para não perder. Então, se alguém quer dizer alguma coisa, tá na hora. Tá acabando. Ok? Pessoal, vocês estão vendo aqui a camisa. Quem quiser uma camisa dessa, né, mandar fazer, depois me fale que no privado a gente pode conversar. Eleazar, a minha proposta de campanha aliada na Itália. Joaquina, bom lembrar. Então nós temos 3 sugestões. Campanha aliada na Itália, da Joaquina, Hitler e Stalin e A Noite dos Cristais. Temos 3 sugestões. Joaquina, a gente poderá responder, provavelmente atender, aliás, ao teu pedido, porque a gente vai estar convidando um professor lá do Rio Grande do Sul, tá? Não, do Rio Grande do Sul não, de Santa Catarina. Professor de Santa Catarina, e ele é autor de um livro sobre a campanha brasileira. Então pode ser que atenda ao teu pedido, ok? Olha o Lucas falando sobre a camisa, e de fato viu? Muito bonito, olha aqui. E tem várias cores. Sim, falar mais sobre os pracinhas. Exatamente. Pois vamos fazer isso, ok? Com a nossa logomarca, viu, pessoal? Isso aqui é uma logomarca registrada, viu? Tá bom? Então, vamos concluir. Se ninguém tem mais nada a dizer, vamos lá encerrar a nossa live. Uma boa noite para todos. Curtam bem aí o final de noite. Sábado, 4 horas da tarde, aviões da Segunda Guerra Mundial, balas não voam, imperdível, tá? Então, com o Vitor Medeiros, que é piloto profissional e amante da Segunda Guerra Mundial. Queria destacar a conquista de Monte Cassino. Ok. Fatinha, boa noite, obrigada. Obrigado. Dea, obrigado. Renata, obrigado, boa noite. Vamos lá encerrar. Tchau a todos. Tchau, Adriana.